Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza? Eu não tô beleza não, tô chumbado. Ontem eu fiquei derrubado aí desde a quarta noite. Hoje é sexta. Sextando a semaninha aqui, que é o último dia antes do recesso acadêmico. Nem consegui editar, nem subir o vídeo, então provavelmente eu vou soltar esses dois vídeos ao mesmo tempo. O vídeo anterior tem um episódio curioso, né, que eu tomei uma fechada e consegui desviar, então assim, foi um vídeo que me colocou aqui em questionamento: será que é seguro ser youtuber no trânsito? Me parece que não, então eu vou até dar uma pensada em algumas coisas aqui. Mas, enfim, é isso, tô meio chumbado. Essa oscilação de temperatura aqui em Vitória, que é muito úmido, né, não ajuda muito também, então eu sou mais sensível a essas coisas assim. Eu não tenho incômodo com quase nada, adoro o frio. O que eu não gosto é o frio na umidade, é isso me arrebenta. Você sai num bafo de calor, volta para o ar-condicionado, ou sai num bafo de calor e volta para a sala. Enfim, você tem, né, ambientes quentes, frios, essa troca me faz muito mal. E é isso, beleza? Esse vídeo aqui é um vídeo pré-férias, né? Assim, eu vou dar uma parada de gravar na próxima semana, porque eu vou estar no congresso e vamos entrar na reta final do semestre. Então minha meta é chegar nos 50 vídeos agora e dar uma parada para poder fazer uns planejamentos e me dedicar um pouco à gravação dos vídeos que tem relação com os cursos que eu quero fazer, né? Eu comecei a fazer um curso sobre a PCT, que já mencionei aqui nos vídeos anteriores, né? Teoria do controle perceptivo. Eu quero falar um pouco sobre essa aplicação que eu estou desenvolvendo, utilizando grafos e a teoria do Alexander. Então assim, eu preciso fazer uma coisa de cada vez. E eu quero gravar vídeos com calma, e aí sim trabalho de editar e tudo, né, sobre isso. Então talvez eu pare até antes, mas eu devo chegar aos 50 e dar uma parada. Então esse vídeo aqui é um pouco sobre recapitulações, impressões desse primeiro momento. Pode ser, tá, gente, que eu já pare aqui, tá? Porque como eu já vou voltar daqui 2 semanas eu volto pra depois do congresso, talvez eu tenha já dificuldades de me organizar para continuar gravando. Então, mesmo aqui no carro, né, que é essa coisa, talvez esse já seja o último vídeo. Então, se for o último vídeo, valeu, obrigado. Mas qual que é a onda, né? Assim, eu acho que o grande barato da comunicação e difusão científica sobre design no Brasil, na psicologia e computação menos, tá, gente? Eu vou falar especialmente sobre o terço design desse canal aqui. Mudou muito, assim. A gente tinha, quando eu comecei como blogueiro lá nos anos 2000 e pouco, muita oportunidade para pessoas que estavam na academia, e eu ainda era estudante. Depois eu comecei a ser professor, né? A minha fase mais forte do blog foi 2005, 2007 mais ou menos, que eu tinha muita gente, uma blogosfera muito legal sobre design no Brasil e tal, então você escrevia bastante. E talvez o declínio começou em 2011, mais ou menos, porque eu me lembro, que começou a diminuir o interesse, muito por conta das redes sociais, né? As redes sociais, essa desgraça, as redes sociais destruíram tudo que a gente tem de coisas que tem a relação com densidade, né? Esse já estava um pouco anunciado com a forma como os blogs foram sendo desprezados, né, pelas redes, mas enfim. E tinha muito espaço para você poder discutir com as pessoas sobre coisas importantes, assim. Então, eventualmente, até tem 2 semanas mais ou menos que aconteceu uma coisa de um camarada aí, que eu acho que ele trabalha no Itaú, não sei onde, uma instituição dessa, acho que é Itaú, que descobriu um texto meu lá em 2015, falando, né, que as pessoas têm que ler mais brasileiros. Eu acho que nunca se leu tanto brasileiros, né? Tantos designers brasileiros, inclusive do mercado, que era uma coisa mais rara lá em 2000 e pouco. Tinha muito pessoas ou com o pé na academia ou com aspirações acadêmicas escrevendo. Hoje melhorou muito, tem muito designer profissional escrevendo. Não sei dizer quais são os grandes autores a serem lidos. Eu vejo que tem uma comunidade muito ligada ao X e Y escrevendo bastante, mas não só. E eu acho que do ponto de vista o legado positivo disso é que você tem mais gente falando sobre. O problema é a densidade
o tamanho da colher, né? E eu sinto muita falta desse tempo para você poder falar com as pessoas, de você aprofundar as coisas, de você arriscar introduzir um conceito mais complexo. Isso é um problema do mundo, não é só do design, não é só dos comunicadores de design, né? Essa semana eu fiz a formação do Forma, fiz 2 oficinas de IA, sendo que uma foi para estudantes da área da saúde, que foi um barato, turma cheia, de bastante gente. Não sei se tinham todos os inscritos que compareceram, mas deu trabalho, a turma estava cheia, rendeu bastante, muita discussão e tal. Na quarta-feira rolou uma oficina super pequenininha, assim, eu não sei, os designers também tem essa questão, né? Talvez aqui no curso, mais ou menos. A gente teve 12 inscritos, apareceram 3 dos 12, e aí o meu grupo também foi assistir, então deu um grupo maior, então a gente discutiu um pouco, foi legal, mas menos. Eu acho que os designers são consumidores desses grupos que consomem coisas rápidas, curtas e mais rasas. Talvez os designers sejam os mais proeminentes para mim, porque a área se tornou muito isso também, né? A gente gosta muito de LinkedIn Disney, como já comentei aqui, as coisas que vêm resolvidinhas, os 5 slides, as 7 coisas que tem que saber sobre o X, as 10 coisas que tem que saber sobre o Y, né? E aí, eventualmente, eu percebo alguns lampejos de profundidade quando você vê alguém querendo postar uma coisa mais complexa, mas, né, engaja menos, e às vezes acontece de uma pessoa que tem um engajamento razoável postar uma coisa mais complexa e ela não vingar também. Acho muito interessante isso. Assim, sejamos honestos, né? Não dá pra fazer nada em 5 minutos, gente. Você tem gênios tipo o Cláudio Rabelo, que é um colega aqui da universidade, que tem as microaulas dele no TikTok e no Instagram, mas elas estão sempre num nível de difusão mesmo, assim, sabe? Você não consegue aprofundar muito. E assim, esse canal aqui é um canal sobre vídeos de 30 minutos. Funcionou? Eu acho que sim, gente. Esses dias eu recebi uma estatística de um negócio que eu instalei lá no meu YouTube que acompanha. Eu já tive 1.400 horas de exibição. É muito, né? 1.400 horas de exibição nesse canal. Se os vídeos têm 30 minutos mais ou menos, 20, 30 minutos, alguns maiores, é muito assim mesmo. 1.400 horas é muito. Estamos chegando aí nos 200 inscritos, tem 180, eu acho, a última vez que eu vi. Então você tem uma base aí de talvez 20 assinantes frequentes que já assistiram 1.400 horas. Aí eu fico pensando, cara, eu devia estar trabalhando com esses 20 e não jogando esse negócio num vazio espacial, assim, né? Num vácuo louco de que eu... esperando que os efeitos de rede funcionem, né? Porque é isso também. Como eu não tenho o menor interesse, e eu já vi isso nas minhas estatísticas, né? Os vídeos que mais têm reverberação são aqueles que têm assuntos ou ligados ao momento, ou que estejam muito fortes. Os vídeos de IA tem muita interação. Os vídeos mais teóricos, nenhuma, pouquíssima coisa, só um gato pingado aqui e ali. Eles têm menos visualização também, né? Os vídeos tipo LinkedIn Disney foram um sucesso. Então tem uma coisa também de saber escolher um pouco o que está pegando fogo, que eu não tenho o menor interesse de fazer isso. E é isso aí, acaba que os 20 que assistem tudo que eu publico aqui, eles são talvez as pessoas com que eu deveria estar falando. Então uma das coisas que eu quero fazer quando eu parar, eu acho que realmente eu vou parar nesse vídeo aqui, por enquanto, dá um tempo. Como que eu faço para poder conversar com esses 20? Essa é a minha história. Você que está nesses 20 que estão sempre por aí, que ajudaram esse canal a chegar em 1.400 horas de exibição, como é que eu falo com você mais de perto, assim? Como é que eu recupero e transformo a sua participação e transformo você num comentador do meu blog lá dos anos 2000, assim, sabe? Pessoas que discutiam longamente comigo no blog, eu ajudava, indicava a leitura, a pessoa me passava a leitura, a gente trocava ideia, a gente se encontrou pessoalmente. Eu conheci muitas pessoas que eram comentadores nos meus blogs, eu conheci pessoalmente depois, assim. É uma coisa meio louca você pensar, né? Mas é isso, né? Ninguém vem pra cá pra poder ficar falando sozinho. Eu acho que eu não falo sozinho, mas eu fico curioso pra saber como que eu podia falar melhor com esses 20 que estão aqui, que se deram o trabalho de assistir 1.400 horas no meu canal. Isso é meio louco, né? Enfim, eu acho que como eu estou estudando muitas questões de redes também, teoria de redes, né? Eu estou um pouco incomodado com observar acontecendo na minha frente aquilo que todos
pelas pessoas que discutem alcance, popularidade, formação de nichos nas redes. Tá vendo na minha frente isso aqui, é muito curioso, porque é espetacular imaginar que uma pessoa sozinha no meio do nada, dentro de um carro, falando igual um doido durante 30 minutos, 3 vezes por semana, consegue ter 20 pessoas assistindo esse negócio sempre que sai e dá 1.400 horas de vídeos assistidos. Isso obviamente não é uma pessoa só, tem um que deve ter assistido 200 horas, um que assistiu 20 minutos, né? Tem um que assistiu 10 horas, sei lá, vai ter de tudo aqui. Mas 1.400 horas é quase 2/3 de uma graduação em design que um aluno sozinho faz aqui na UFES. É muito tempo. E aí eu penso, eu podia fazer uma coisa de qualidade com isso. O que eu poderia fazer de qualidade com esses 20, ou com 10 desses 20, que às vezes tem 20 que, sei lá, você que está me ouvindo, você está entre esses 20, talvez você é um cara que bota no seu fone pro seu ouvido, indo pro trabalho, indo para casa, sei lá, ou sei lá, tá arrumando a casa. Eu uso podcast para poder arrumar minhas coisas em casa. Não só a casa, mas livro, preparar a semana, eu fico ouvindo podcast, cozinhando, ouvindo podcast. Então às vezes eu sou o seu companheiro de cozinha aí. Você está lá preparando, lavando louça, tá me ouvindo? E você não tem o menor interesse em interagir mais do que isso. Você tá bom, é só uma companhia legal aí pra você cozinhar e lavar a louça. Mas talvez entre desses 20, 10 são pessoas que gostariam de ter uma coisa mais próxima, de aprofundar. E eu fico na dúvida, porque eu sou o cara que eu sou assim com os outros. As coisas que eu descubro que eu gosto e que eu resolvo participar, eu tento intensificar minha participação. É por isso que eu tive, né, a oportunidade e a sorte de conseguir estabelecer, por exemplo, vínculos com pesquisadores de outros países, porque eu comecei a me envolver com eles em conversas curtas, fui aumentando de tamanho, e hoje eu faço parte de associações, faço parte de grupos de pesquisa, com pessoas que eu primeiro interagi pela internet, depois eu fui atrás. É uma coisa da minha geração também, né? Eu não acho que o contato só online basta, eu quero dar o passo seguinte e me tornar parte né, de alguma coisa com essa pessoa, então desse negócio. Então, como meio que um fechamento, né, dessa primeira fase aí, do curso, e considerando o que acabou acontecendo de muito legal na formação do Forma na segunda-feira, a galera apareceu, a gente discutiu, foi legal, o pessoal achou útil, vamos fazer mais, a gente está começando a se entrosar em termos de definir conceitos de maneira comum, conceitual, né? Construído consenso sobre o que a gente está estudando, vamos discutir pesquisa, vamos fazer umas coisas assim. Então já é uma possibilidade de fazer isso com os meus alunos aqui, com os egressos que são bolsistas do meu laboratório também. Mas e você, estranho, que está aí, né? Você consome o que mais além de mim enquanto a design, assim? Tá bom isso? Você quer mais, né? Uma coisa que é curiosa é nunca saber o que está acontecendo com as pessoas, né? Nessa vida doida que a gente leva, de jogar e não ficar acompanhando muito. Eu respondo os comentários que não aparecem, mas não fico vigiando muito. Não tenho essa fissura com estatística, né? Nem com tentar fazer o funil, nada disso. Onde que eu tô nesse ecossistema de consumo, né? Nessa dieta, né? de consumo sobre design, assim, né? E aí eu vou pensar em coisas. Eu tenho um congresso pela frente, depois acaba o semestre, aí eu vou férias, depois tem um outro congresso que eu vou. Então eu tô com uns encontros com pessoas que eu conheci também online, que vou encontrar aí de pesquisadores de outros países. E eu sempre fico tentando falar assim, será que o que eu tô fazendo pelas pessoas no YouTube também dá nelas a vontade delas se aproximarem e fazer alguma coisa? Essa que é a minha questão aqui. E o que eu vejo assim de questões? Como essa área é muito LinkedIn Disney, o design especificamente, é muito difícil, eu acho, porque a profundidade não está no jogo, né? Ela não está no cardápio, as pessoas não necessariamente querem profundidade. Basta a ideia de que você poderia consumir uma coisa rápida que resolve um problema. E isso, para mim, é o que vai ser o catalisador do colapso final dessa área frente a coisas como a IA, por exemplo. Porque o único caminho que os designers vão ter para resistir a IA não é se tornando excelentes engenheiros de prompt, sabe? Que é o que está acontecendo, né? Eu tenho muita dó de você que acha que sendo engenheiro de prompt você está salvo. Eu tenho pena, porque vai ser uma queda feia. O tombo não vai ser bonito de ver. Eu acho que a gente só vai conseguir entender o que fazer com a IA, por exemplo,
ou com a política, ou com as eleições, ou com a cidade, se a gente se encontrar para discutir. E eu acho que essas coisas são as que fazem mais falta para mim, né? Eu não sabia onde que ia dar esse canal, mas eu consegui conversar com algumas pessoas, eu consegui me encontrar com pessoas que voltaram a falar comigo com mais intensidade porque começaram a assistir o canal. Então funcionou, mas funcionou numa escala muito pequena. E uma das lições que eu aprendi nessa história toda de, né, quando eu fui fazer cursos para poder ver como é que essa galera que funciona, sendo influenciador online, e qual que é o grande negócio, alguns deles defendem uma coisa que eu gosto muito, porque bate nessa coisa pra mim do professor, assim. Cara, se você tiver 5 pessoas em volta de você, essas 5 pessoas são a sua audiência, né? Elas escolheram te escutar, elas escolheram estar ali, que é o que o professor faz também, né? Você oferece a disciplina optativa, por exemplo, e tem 30 alunos ali, vamos dizer que desses 30, 20 estão ali porque precisam cursar e pagar o crédito. Mas tem 10 que estão ali porque eles querem escutar você, eles querem interagir com você. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que transformar a vida desses 10 numa coisa, ali durante aquela disciplina, fazer ela se pagar, sabe? Fazer valer a pena. Os outros 20 vão se beneficiar disso porque ninguém olha alguém muito animado e motivado a lidar com 10 pessoas e não se anima também, sabe? Eu acho que uma coisa que tá integrada e funciona muito bem para 10, ela acaba contaminando outros 20, que talvez seja esse que é o princípio, né? Desse ganho, os alcances de rede, que você começa com 5, os 5 viram 10, os 10 viram, sei lá, 100, e assim vão, né? Crescendo assim, vai crescendo a rede, e é isso, assim. Então, enfim, vou pensar em coisas, eu já pensei em várias coisas. Já me disseram assim, eu abro um Discord, Hugo, e começa a conversar no Discord, não sei. Faz um grupo de estudo semanal ou quinzenal, que se reúne pelo Meet, que as pessoas podem ir participar toda semana. Pode ser. Eu tenho feito os cursos online, né, de umas coisas que eu estou estudando, e aí a galera faz umas lives, eu acho. É uma live, mas as pessoas não é no Zoom nem nada, então é uma live, só que ela tem uma dinâmica curiosa, que o chat funciona, mas as pessoas fazem pergunta no chat, só não abre câmera nem nada, e quem faz a live taca o pau, assim, né? Ela é interessante, mas eu acho que tem menos interação um pouco. Então, sei lá, eu tô pensando talvez em fazer umas coisas assim. Vou estudar as possibilidades, as alternativas, qual é a coisa que eu tenho mais energia para fazer e mais vontade de fazer. E eu acho que eu tô em busca desses 10, desses 5, né? Que eu não espero que sejam estudantes, por exemplo, de design aqui da UFSC. Os caras já me veem o dia inteiro, estão de saco cheio de olhar pra minha cara e eu falando as mesmas coisas, sabe? Eu estou interessado em pessoas que pensam diferente, que têm outras formações e que talvez elas sim estejam escutando, ou até já tiveram a mesma formação que eu, mas a vida seguiu, né? Eles se distanciam um pouco. Eu estou interessado em montar grupos que discutem coisas, que tentem propor coisas, que queiram construir coisas junto. E essa coisa das redes, ela não existe. No caso dos blogs lá dos anos 2000, eu construí muitas coisas com essas pessoas. Eu tenho projetos que eu apoio desde lá, né, que eu, sei lá, hospedo no meu servidor. Eu nem participo mais, mas eu tô lá apoiando os caras gostam daquilo que eles fazem. Outros não, eu viajei para encontrar, escrevemos coisas juntos, fizemos aulas juntos, eu dei palestra pros caras, os caras deram palestra para mim. A gente, né, tenta se ajudar na rotina de professor, tenta discutir coisas que envolvem a carreira acadêmica. Então, nós temos interações que se fortaleceram e se estabeleceram, né? Tem um laço forte agora aqui, que começou com uma coisa online, assim. Então é um pouco isso que eu tô pensando em fazer. Se você tem alguma ideia aí, por favor, coloca nos comentários. Se eu fizer a retrospectiva de todos os vídeos legais que eu fiz aqui, acho que todos foram muito interessantes. Falar sobre essas coisas me ajuda a pensar e melhorou muito. Eu já fomentei aqui, né? Tem um livro que eu comecei a escrever antes de ter o canal, e aí depois o canal me ajudou a pensar em muitas coisas dele. Ele tá bem adiantado, eu acho que eu consigo terminar de escrever ele esse ano ainda. Tô decidindo se eu vou botar ele pela editora da universidade ou se eu vou colocar na Amazon direto. Se chama Design Matemática, Design/Matemática, na verdade, né? Então, Design Matemática. E ele é basicamente um livro que fala sobre essa coisa dessa possibilidade de modelagem matemática dentro do design, mas esse design que não é o design que as pessoas necessariamente entendem, né? É o design que eu sou acusado de ser uma coisa que não é design, assim, né? Esses dias eu ouvi de um colega aqui que falou, né? Que você nem se interessa por design, nem sei o que você está fazendo nesse curso.
É duro ouvir isso, tá? Porque eu faço coisa pra cacete. Minha vida eu ficar o dia inteiro trabalhando nesse curso, a pessoa achar que eu não me interesso por design. Eu não me interesso por esse design aí, entendeu? Esse design aí deslumbrado, que quer salvar o mundo fazendo aplicativo, ou achando que design social é botar post-it na parede. Esse design eu não sou mesmo, não quero ser. Mas eu tô interessado nessas aberturas, sabe? Eu tô interessado no design que não é, que existe apesar dos designers. Eu falo isso tem, sei lá, mais de 10 anos, né? Então é dureza ouvir como se eu tivesse a minha visão, que ela é mais diversa, ela é tida como uma visão inválida, sabe? E eu quero discutir com gente que topa visões ampliadas também. Então acho que é um pouco isso, assim. O livro vai sair, o manual do Open Evoque está adiantado também, né? E eu tô topando aí estruturar uns projetos com os colegas de longa data também, de fazer uma proposta de pesquisa juntos, envolvendo matemática, design, literatura, coisas que não servem para absolutamente nada a não ser desenvolver o intelecto humano. E que se dane, é isso aí, né? Neste ponto aqui na quarta-feira, que um carro quase me fechou, e eu sobrevivi bravamente. Grande aula de direção defensiva. Muito obrigado, autoescola. Caraca, eu nunca bati o carro. Todas as vezes bateram em mim, né? Então eu não sei o que é bater o carro em ninguém. Então quando o cara tenta bater em mim e eu não deixo isso acontecer, eu fico bem feliz. Mas enfim. Então é isso, galera. Assim, vem aí livros, vem aí uma outra coisa talvez que seja mais íntima, mais fechada que isso aqui. Que nada impede que se eu fizer uma reunião com a galera, eu transforme isso em lives e jogue aqui depois, pra quem quiser ver. Mas definitivamente eu acho que o mais legal desses quase 50 vídeos desse canal, que eu acho que eu vou acabar com 50 não só pra ser do contra, acabar antes mesmo. Talvez eu acabe aqui, de fato, vamos ver quando eu subir pro YouTube, né? Eu decido o que vai acontecer. Então, assim, se você chegou até aqui, meu nome é Hugo Cristo. Nesse canal aqui, nos últimos, sei lá, 5, 6 meses, eu coloquei a câmera de ação em cima do carro aqui. No caminho que eu faço de casa para o trabalho tem 21 anos, eu sou professor desde 2004. Não faço pós-produção, não edito, do jeito que saiu. E aí saíram 40 e poucos vídeos, que foram muito legais, foi muito interessante fazer isso. Estou dando uma pausa para poder ver para onde que eu vou, talvez eu volte para cá mesmo. Mas esse é um momento de reflexão importante para mim e que eu tô interessado em umas coisas que eu consiga falar com esses 10, 20 que me ajudaram a chegar em 1.400 horas de exibição. É uma loucura isso, gente. É uma loucura. Eu assisto muito YouTube, porque eu gosto muito de aprender. Eu geralmente, quando eu tô lendo uma coisa, eu vou pro YouTube ver essa coisa, ou palestras, ou aulas gravadas de alguém, ou discussões. Eu gosto muito. E eu escuto muito podcast no YouTube também e tal. Veja minhas coisas de Alien, que eu sou fã de Alien, né? Os canais que falam de teoria de Alien, especulação sobre Alien, eu gosto. Acaba que eu mexo com um pouco de programação também, né? Coisas assim, então eu gosto bastante. Mas 1.400 horas é muito para um canal que não tem nada demais a não ser um maluco falando no trânsito 3 vezes por semana, em meia hora, 40 minutos. Beleza? Então é isso. Valeu aí. Eu sempre recomendei o cinto de segurança, respeitar os pedestres e protetor solar e tal. Nós estamos com 26, 27 graus aqui em Vitória, meio atípico. Deveria estar mais quente, mas está oscilando. Daqui a pouco deve acabar essa farra do tempo bom. E se você é uma das pessoas que está interessada nessas coisas dos próximos 10 aí, comenta aí, manda mensagem. Quem sabe eu não consigo, depois do meu recessinho na semana que vem, voltar com uma ideia de uma coisa menor, que a gente possa conversar mais e que possa ser uma parada que anda, né? Assim, que é mais troca e menos entretenimento. Entretenimento é bom, mas eu não tenho a menor graça, né? Então, assim, não sou a melhor pessoa para entreter vocês. Beleza? Valeu aí, galera, pela audiência. Até daqui 2 semanas com o desfecho dessa história. Valeu!